Noite entramos em sua casa, entrando na casa de Deus, estando na casa de Deus, entramos em sua casa. Você em sua casa, abra o seu coração para que a sua casa, para que o seu coração sejam também casa de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, o Pai das misericórdias, o Pai de toda consolação, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba-o em si, obedeça aos seus mandamentos para que Ele viva em você, para que Ele encontre habitação na sua vida, para que você seja feliz. Receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Receba Jesus em sua casa. Sua casa será assim, casa de Deus, casa de oração. Nessa noite, receba a palavra de Deus, receba o Senhor, receba o Espírito do Senhor. Louvado seja Deus. Cantemos, ofertemos, celebremos o nosso Deus, que é Deus eterno. Sejamos edificados com a sua boa palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe. Comecemos o culto. O hino 385 do Cantor Cristão. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado.
nosso Deus seja exaltado constantemente. Vamos fazer a leitura que se encontra lá em Salmos, capítulo 71. A gente vai ler o versículo 16, depois vamos ler do 21 ao 23. Então, Salmos 71. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimistes. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, hino dai graças. Nesse momento nós vamos orar. A gente ouviu no culto da manhã alguns pedidos que foram feitos. Cláudio também passou a informação sobre o pastor Daniel. Graças a Deus, nem a esposa nem os filhos têm tido sintomas. Ele, graças a Deus, também tem se recuperado bem. Mas devemos continuar em oração pela saúde do pastor Daniel Caveira, que como é conhecido. Então, tanto ele como os outros irmãos enfermos da nossa igreja, a gente deve acompanhá-los, tanto em oração como dando apoio a essas famílias. Eu queria convidar a Maraísa para vir orar nesse momento, agradecendo a Deus por mais esse culto que prestamos a Ele e pedindo também ao Senhor pela vida daqueles irmãos enfermos, para que Deus continue dando sustento a esses irmãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, te somos gratos porque temos a oportunidade de louvar e engrandecer o Teu nome como igreja, Senhor. Apesar desse momento difícil de pandemia, mas o Senhor tem nos sustentado como Tua igreja, Deus. Viemos te pedir em favor daqueles irmãos que estão doentes, que estão internados,
Que o Senhor venha com a tua cura, trazendo cura à vida de cada um deles, ó Deus, se assim for a tua vontade. Mas cremos num Senhor, Deus poderoso, Deus do impossível, aquele que é nosso Pai e Criador. E dessa forma nós te pedimos que o Senhor venha agir com cura sobre a vida daqueles irmãos que estão enfermos, ó Deus. Da mesma forma eu venho te pedir pelas famílias enlutadas, que perderam seus familiares, os amigos que hoje estão junto do Senhor, estão descansando com o Senhor, mas as famílias e os amigos aqui ficam com saudade, mesmo nós tendo a certeza de que no futuro a gente vai se encontrar, estaremos juntos glorificando ao Senhor, louvando ao Senhor aí na eternidade. Mas enquanto estamos aqui na espera, a dor e a saudade ficam, e eu te peço que através do Teu Espírito Santo o Senhor venha estar nos consolando, ó Deus, no nome de Jesus. Continua conosco, ó Deus, continua usando a nossa vida para o louvor da Tua glória, nos concede saúde, se assim for a Tua vontade, Senhor, e que a Tua vontade seja feita sobre as nossas vidas. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, e em nome de Jesus eu te peço que o Senhor receba a nossa adoração a Ti, o nosso culto que estamos entregando aqui ao Senhor nesse momento. Assim nós te oramos com um coração grato, e no nome de Jesus. Amém. Pessoal da mídia, para colocar Salmos capítulo 5, versículo 11. Vamos fazer essa leitura. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor através do hino 499 do HCC.
Nesse momento teremos um momento de dedicação, um momento de entrega, o nosso momento do ofertório. Então você aí de casa também pode participar desse momento, enquanto vai ter um diácono aqui à frente. Vamos louvar ao Senhor através da música. Logo em seguida o irmão vai estar orando, agradecendo a Deus por cada oferta, cada dízimo, também pelas vidas. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. E ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem
salvar. Contempla, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas tuas bênçãos derramadas em nossas vidas. Te agradecer ao Senhor por esses dízimos e ofertas que foram depositados em tua casa neste dia. Ó Deus, essa é a prova, ó Senhor, do teu amor, do teu cuidado e teu zelo, até pelas nossas vidas, por sabermos que tudo pertence a ti, Senhor. E neste momento, Senhor, não queremos só dedicar os nossos bens, mas também as nossas vidas no teu altar, Senhor, pois te reconhecemos como o único Senhor de nossas vidas, o Senhor Salvador, o Senhor que nos ama. E por isso, ó Deus, nós te agradecemos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Nesse momento vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos cantar o hino 97 do cantor cristão. Jesus veio aqui.
Vamos fazer nesse momento uma leitura. São vários versículos, mas esses versículos estão todos juntos no hino 176 do HCC. A gente vai fazer essa leitura desses versículos. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande o teu nome em poder, confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Amém. Que a palavra de Deus possa permanecer nas nossas vidas. Vamos nesse momento louvar ao Senhor, através do hino Cristo é Senhor. Logo em seguida ouviremos a mensagem de Deus, que será trazida pelo pastor Edivan. Cristo, Senhor,
Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 24. Livro de Gênesis, capítulo 24. E nós vamos pensar um pouco sobre a igreja nesses dias. Nós estamos sendo edificados, estamos sendo preparados. E temos dado muito trabalho ao Senhor, e Ele está nos preparando, e Ele disse na sua palavra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então o Senhor está edificando a sua igreja, o Senhor está preparando a sua igreja. Louvamos a Deus por tudo que Ele está fazendo em nós, nas nossas vidas, nos nossos familiares. Deus está trabalhando e nós louvamos a Deus pelo seu trabalho, pelo seu sacrifício, penoso sacrifício da sua alma, quando Ele deu seu Filho para morrer em nosso lugar. E nós estamos aqui por causa desse encontro que tivemos com Jesus. Ele nos encontrou, Ele nos salvou. Por isso estamos aqui. Meus irmãos, eu tenho 2 parentes bem próximos que estão no hospital. Lucas Tavares Pessoa e Edgar Tavares Pessoa. Edgar é o irmão do meu pai. E ele está muito grave. Sua situação é gravíssima. E nós, família, temos orado por ele. E os filhos estão apreensivos, principalmente as filhas, não querem aceitar a condição do seu pai. Mas nós estamos esperando no Senhor, porque a última palavra é sempre do Senhor. Também Lucas, ambos são diáconos. Lucas é um primo e ele é mais jovem, tem 56 anos e ele está doente, internado. Também o caso dele é grave. Devemos orar por eles. Mas eu estou falando isso para dizer aos irmãos que estamos vivendo esse momento, vivendo e morrendo esse momento. Esse momento não é um momento de auditório, não é um momento de assistirmos simplesmente. Estamos participando desse momento, vivendo e morrendo esse momento. Ontem nós fomos ao sepultamento da irmã Clélia. A irmã Clélia é mãe de Sulamita e vó de Débora, de Gabriela. São crianças do nosso minicorde. Então, irmãos, a irmã Clélia faleceu na quinta-feira, foi sepultada no sábado, por falta de vaga nos cemitérios. A situação não está fácil, a situação está muito difícil. Também para os que morrem de outras doenças. A irmã Clélia não morreu de Covid, teve um infarto. E essa semana fomos a 3 funerais e os 3 não foram de Covid. A irmã Célia, mãe do nosso diácono Daniel Messias, também faleceu, assim como a irmã Clélia, de um infarto. Seu coração parou de bater.
e o irmão Aminadá Tavares Pessoa Neto, falecido também essa semana. Ele tinha câncer nos pulmões. Estava sendo erradicado o câncer da sua panturrilha. Estava fazendo quimioterapia, mas faleceu com câncer nos pulmões. E os 3 irmãos foram se encontrar com Jesus. Essa é a nossa alegria, nossa grande alegria, que os 3 foram se encontrar com Jesus. Mas eu quero compartilhar com os irmãos esse momento na vida de Abraão. Abraão foi chamado por Deus, vocacionado por Deus para ser pai de muitas nações, e para que Deus, através dele, abençoasse todas as famílias da terra. Então Abraão passou, como os irmãos sabem, até os 100 anos sem filhos. Teve um filho, na verdade, Ismael, mas não era o filho da promessa. Filho da promessa teria que ser dele com a sua esposa, a irmã Sara. Então Abraão teve um filho com Sara, sua mulher, o Isaque. Os irmãos sabem da trajetória de Deus com Abraão, e depois Abraão, quando ele foi transformado em pai de muitas nações. Deus fez uma aliança com ele e mudou-lhe o nome. Mudou também o nome da sua esposa, porque ela era participante ativa, cúmplice no seu ministério de abençoar todas as famílias da terra. Então ela era Sarai e tornou-se Sara. Foi tornada Sara por Deus, mãe de muitos povos. E meus irmãos, Abraão teve que levar seu filho para sacrificar no altar de Deus. Mas Deus, no momento oportuno, livrou o Isaque de Abraão e colocou ali um cordeirinho pronto para o abate, pronto para ser sacrificado no lugar de Isaque. Então Isaque, ele é uma figura de Jesus Cristo, mas também é uma figura da humanidade. E naquele momento Deus providencia o cordeiro que vai substituir a humanidade, o Isaque, a igreja, o Israel de Deus. Então, Abraão viveu com Isaque até os 140 anos, Isaque solteiro. Ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos, e aos 40 anos ainda estava solteiro. A sua mãe faleceu quando ele tinha 37 anos. 3 anos ele passou sem a mãe, sem o colo da mamãe. E aí Abraão nota que o rapaz está a perigo, precisando casar-se. A perigo de casar-se com as hetéias. E havia naquela região mulheres que eram
perigosas. E por isso Abraão estava com o risco de casar-se com uma daquelas mulheres. Mas não era esse o plano de Deus. E Deus já havia falado com Abraão e com Sara, e eles providenciaram, Abraão providenciou uma busca pela mulher ideal para seu filho, que não seria dali, que seria da sua parentela, uma esposa perfeita. Será que existe essa esposa perfeita? Mas Abraão chamou o seu servo mais adulto, mais maduro, mais antigo, e o convocou para que ele fosse a Harã buscar uma mulher para seu filho. O nome dele é Eliezer, ou Eliezer. Ele é damasceno, sírio. E Deus já cumpre a sua promessa de abençoar todas as famílias da terra em Abraão, enquanto vivo, enquanto aqui na terra. Porque Deus já abençoa Eliezer, o damasceno, que é estrangeiro, abençoa Agar, que é uma estrangeira egípcia, abençoa Abimeleque de Gerar, Ficol, o general de Abimeleque. Então Deus já abençoa outras nações ao redor, conforme a sua promessa, conforme a vocação que ele dá a Abraão em vida. Tudo que Deus promete a Abraão, ele dá em vida. E aí, Abraão encarrega o Eliezer para que ele vá a Harã, a terra dos seus familiares, em Ur dos Caldeus, buscar uma esposa para o seu filho Isaque. 800 quilômetros. Juazeiro, na Bahia. Daqui a Juazeiro, na Bahia. 800 quilômetros. Um mês de viagem a camelo. De avião, 1 hora. De ônibus, 10 horas. De carro, 9 horas. Se o cara tiver o pé pesado, 9 horas. Feitas as arrumações para a viagem, 1 mês de cameladas. 1 mês. 10 camelos, cheios de presentes para a noiva, que eles iam buscar, e para a família da noiva. E o Eliezer era convertido. Deus havia salvado Eliezer através das orações de Abraão. Ele via Abraão orando, ele ouvia as orações de Abraão. Abraão orava em voz alta. Sabe por quê? Porque Deus falava com ele. Então Deus falava aos ouvidos de Abraão, e Abraão ouvia, outras pessoas não ouviam, mas Abraão ouvia, e Abraão respondia às orações, ou a palavra de Deus, orando, e ele orava em voz alta, e o damasceno ouvia as orações de Abraão e se converteu. Ele sabia que existia um Deus no céu. Quando Agar se converteu, ela disse: desse Deus de Abraão ele me vê, ele me ouve.
Ele é o Deus que me vê, o Deus que me ouve. Então, o Damasceno, ele agora deixa Canaã e vai na direção da noiva. Mas ele, ao chegar à terra, depois de um mês de viagem, ao chegar à terra dos pais de Abraão, da família de Abraão, ele faz uma oração. Ele faz uma oração. Senhor, eu preciso do resultado dessa caminhada. Eu preciso do resultado dessa empreitada, dessa viagem. Eu preciso do resultado. E o Senhor leve a cabo a um bom resultado, um bom desfecho essa minha caminhada. Me mostre a moça ideal para o meu Senhor. E ele oferece, ele dá a Deus uma prova. Ele quer de Deus uma prova. Ele quer ver a moça. E ele diz: a moça que me der água, eu vou pedir água a ela. Se ela me der água, será a moça que eu levarei para o meu Senhor. E a moça que o Senhor está me mostrando que é a moça ideal. E ali havia um poço, uma fonte, e ali havia um lugar onde os animais bebiam daquela água. Os pastores chegavam ali para tirar água, e também as pastoras, havia mulheres que levavam também para ali os seus rebanhos. E aí chegou Rebeca. E o Eliezer pediu água. Dá-me um pouco d'água. Ela vinha com um cântaro de água, com cerca de 20 litros, é o que dizem os comentários. 20 litros era o cântaro, ou a água no cântaro. E ela imediatamente baixou o cântaro e deu água ao Eliezer. Ele pediu: dá-me de beber, e ela deu imediatamente. E ela disse: eu vou dar água também aos seus camelos. E ela foi ao poço buscar água e deu água a 10 camelos. As contas que os comentaristas fazem dão uma ideia de que ela foi cerca de 2h30 ou 3 horas de trabalho, indo e voltando com um cântaro de 20 litros. Cada camelo toma, dizem os expertos em camelo, que cada camelo bebe em 3 minutos 180 litros de água. E naquela caminhada que eles deram, muita água precisava ser bebida, porque eles estavam realmente exaustos. Mas, irmãos, e ali estava a moça ideal para o casamento. Ali estava a moça ideal para aquela empreitada para casar com o senhor do Eliezer. E aí ele deu a ela presentes. Deu a ela presentes, argolas, e deu também pulseiras.
E as argolas e pulseiras muito caras e de ouro. A pulseira era de um valor equivalente a um ano de um trabalhador. Um ano de um trabalhador, 400 ciclos de prata, um ano de um trabalhador. Uma pulseira. Então foi um presente à altura do momento, à altura da moça ideal encontrada ali, à altura da glória, ou para glorificar a Deus por Ele ter respondido, atendido. E ali estava aquela oferta de gratidão a Deus e de alegria, felicidade por ter encontrado a moça ideal. Então, restava agora, oração atendida em parte, restava agora o consentimento da moça. Não era fácil, porque naquela época não tinha celular, nem câmera para tirar uma foto, não tinha foto do noivo. Então a moça não sabia a idade do rapaz, não sabia como era o rosto, não sabia do jeito dele, não sabia. E aí tinha ainda esse entendimento. O Eliezer tinha dito a Abraão antes de sair: e se ela não quiser vir comigo? E aí Abraão disse: olha, se ela não quiser vir contigo, tu estás desobrigado da missão, mas tu não levarás meu filho para lá. Porque Abraão tinha o cuidado de permanecer na promessa, e a promessa era aquela terra, a terra prometida. A Canaã era dele, de Isaque e de todos os que viessem depois. Então Isaque não poderia voltar para o dos caldeus, ele teria que ficar em Canaã. Feitas as promessas, o Eliezer faz a caminhada, chega, tem o resultado, encontrou a moça. O que falta agora é a moça dizer o sim. Eu quero considerar que essa moça, e essa não é uma consideração particular, é uma consideração de todos os que leem esse texto e entendem o desejo de Deus de salvar, de buscar e salvar o que se havia perdido, de encontrar a esposa, a noiva para o Cordeiro de Deus, de salvar pessoas e torná-las unidas e convocadas para fora do mundo, para deixar o pecado, unidas, se tornarem igreja, noiva do Cordeiro. Então todos os que leem esse texto, todos os que veem o que Deus está fazendo, entendem as parábolas, as comparações da Bíblia, sabem que Deus está fazendo essa obra hoje. Deus continua procurando, Deus continua encontrando, Deus continua agindo na direção de preparar a noiva para o Cordeiro, para aquele dia, o grande dia das bodas do Cordeiro. E eu quero compartilhar com os irmãos, feitas essas primeiras considerações do que Deus está fazendo, do que Abraão fez para encontrar a noiva, uma companhia para a vida toda, para o seu filho. Eu quero comentar com os irmãos a respeito das atribuições da noiva. O que Deus está transformando a noiva? Em que Deus está transformando a noiva?
em que Deus está nos transformando, como é que Deus está trabalhando em nossas vidas, o que Ele está fazendo, nossas características que Ele está colocando em nós. Nós não tínhamos, mas estamos sendo aperfeiçoados. Abraão sabia do conforto e do sabor de uma companheira fiel e amorosa. Ele tinha sua esposa Sara, e lhe era fiel até a morte. Gastou caro para sepultá-la, gastou muito caro para sepultá-la. Então Abraão, ele sabia o que era bom, sabia o que é um bom casamento, sabia o que é um bom casamento, sabia como era confortável para ele ter uma esposa aliada a ele, sócia majoritária da sua empresa. Ele sabia de tudo isso, sabia como era bom, e ele queria mesmo para o filho dele, para o Isaac. Então, essa moça pronta para casar, ela tem, a primeira característica dela, nós vamos ver, capítulo 24, verso 15, considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Irmãos, a primeira característica, o que Deus está fazendo em nossas vidas? A primeira característica que salta à vista é a castidade. Castidade. Virgem. Nós, quando chegamos para Deus, não somos mais tão virgens assim como Ele nos quer. A maioria de nós não é tão virgem assim, não é tão santo assim, pelo contrário, somos pecadores. Deus dá prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então não chegamos para Deus em santidade, em castidade, não, muito pelo contrário, chegamos em pecado, mas Ele nos torna virgens, castos, santos. É o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Ontem, no enterro da irmã Clélia, havia uma menina chamada Nicole, neta da irmã Clélia. Eu pedi que falassem sobre a irmã Clélia, e eles falaram. E a neta falou também. Ela disse: a minha avó sentava comigo quando eu era criancinha para me contar as histórias da Bíblia, para ler para mim as histórias da Bíblia. Que coisa! E ela disse: hoje eu sento com meu filho de 4 anos e eu faço a mesma coisa. E ela disse: minha avó, nós tínhamos lá em casa biscoito recheado. Biscoito recheado. Eu fui lá fora, lá dentro, buscar um biscoito para mostrar para vocês. Só encontrei o saco vazio. Os meninos fizeram um lanche no intervalo. Sobrou bolacha salgada, creme cracker. Mas o recheado não sobrou. Ficou só o pacote vazio.
Mas, irmãos, ela disse que a avó dela pegava o biscoito, tirava o recheio do biscoito e ela chorava: vó, eu gosto com recheio, vó. Mas ela tirava o recheio e dava a ela somente o biscoito. E aí ela disse: olha, minha filha, por que é que você não pode comer esse biscoito? Passava o recheio na mão e botava água e ficava aquilo colado, aquela pasta na mão. E ela dizia: minha filha, essa pasta aqui, essa coisa aqui é gordura trans, gordura saturada. Isso não é bom para a sua saúde. Isso se apega às suas veias. E quando você tiver maior, isso vai prejudicar o seu coração. Isso pode até matar. Então, ela disse que eu confesso que como biscoito com recheio, mas não dou para o meu filho. Eu disse a ela: minha amiga Nicole, não faça mais isso. Se você não pode dar para o seu filho o recheio, também não coma, porque é ruim para você, é pior para você do que para ele, que é pequenininho ainda. E também você é um exemplo para ele. Eu disse: mas eu como escondido. Mas não faça isso mais não. Isso lá no funeral, a gente conversando essa conversa assim. Mas, irmãos, então, o que nós podemos dizer a respeito do sexo? Deus fez o trigo. Vamos fazer uma analogia. Deus fez o trigo. O homem fez o biscoito. O diabo fez o recheio. Tá bom? Deus fez o trigo, o homem fez o biscoito, o diabo fez o recheio. O pecado gera a morte. Dá para entender o que é que eu desenho? Já foi desenhado. O pecado gera a morte. Então, quando Deus exige de nós castidade, santidade, é porque Ele nos quer com Ele. Ele nos quer vivos. Ele nos quer saudáveis. Sexo antes do casamento é pecado. Fora do casamento é maldição, é morte. Então, biscoito recheado é melhor aquele que não é recheado. Mas nós, só deixamos o papel. Primeira característica da noiva: castidade, santidade. É aí onde está a beleza dela. A beleza dela está aí, em se guardar, em se guardar. Maria disse ao anjo Gabriel: como pode ser isso se eu não conheci homem nenhum? Ela já estava noiva com José, podia dizer: eu vou casar com esse cabra mesmo, é com ele mesmo que eu vou casar, não tem jeito, já estou preparada para ele, já estamos com a aliança na mão esquerda, ou na mão direita, vamos passar para a mão direita, para a mão esquerda, isso aí vai ser poderíamos fazer. Mas ela disse: eu nunca conheci homem ainda. Como é que pode ser isso? Então, irmãos, a castidade. Segunda característica de uma moça que está pronta para casar: a submissão. Submissão na Bíblia, ao contrário do que se pensa, não é estar abaixo, diminuída, está sob o jugo de uma pessoa.
intolerante, má, violenta, áspera, asquerosa. Não é isso. Submissão é estar na missão com aquele que está em missão. É pegar o jugo junto. É andar com o jugo que foi dado à família, dado ao homem. A mulher vai ali se submeter à instrução dos filhos, à manutenção da casa, à saúde do marido, à saúde da família, à adoração, ao sacerdócio. Vão andar juntos, serão cúmplices. A ideia de Rebeca, quando ela tem os seus filhos, Esaú e Jacó, é que os seus filhos também não assumam compromisso com as mulheres de Et, com as filhas de Et. Ela tem um laço estreito com a missão. Ela tem também a missão do marido, então é submissão. Ela é submissa. Ela está em sua casa e ela compartilha de tudo que tem na casa, e a casa compartilha do que ela tem. Ela leva água para casa, ela leva os animais para tomar água, ela traz os animais para casa. Submissão, cumplicidade. Ela está pronta para casar quando ela tem essa prova de que é uma pessoa submissa, ordeira. Terceiro, solicitude. Veja o verso 18. Verso 18. Ela respondeu: bebe, meu senhor. Prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Verso 19. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Solicitude, boa vontade. Ela está com o coração aberto para servir. Ela tem disposição para servir. Ela vai e volta, várias vezes, muitas vezes. 2 horas de trabalho depois de ter largado. Depois que tem gente que de 15 minutos antes ou meia hora antes de largar, já vai para o banheiro tomar banho. Essa pessoa, o patrão está de olho nela para ser a primeira a ser cortada. A primeira pessoa que vai ser cortada é quem? Aquele que toma banho meia hora antes da hora de largar. É aquele ali que na hora de bater o ponto já está ali, ó, com o ponto na mão. Disposição, solicitude. Faça mais do que você pode, mais do que lhe está proposto. Todos estarão de olho em você. Você crescerá na empresa. Verso 58, pulando bem... Não, antes, porém, verso 25. Tem uma palavra aqui que é preciso ressaltar também: a comunhão familiar. Comunhão familiar. Você vai casar com uma moça, você precisa saber se ela se dá bem com a mãe dela, com o pai dela, com os irmãos. Porque esse negócio de ovelha negra da família é coisa para psicólogo. Mas nós que conhecemos o Senhor Jesus, sabe como é que a gente acredita? É que nós somos como ovelha muda diante dos tosqueadores. Ovelha muda diante daqueles que vão levando você ou a ovelha para o matadouro.
Nós somos ovelhas. Nós não somos do tipo que vive guerreando dentro de casa, brigando com todo mundo, fazendo questão de tudo, querendo marcar território o tempo todo. A nossa pátria é celestial. A nossa pátria é celestial. No verso 25, comunhão familiar. Comunhão familiar. Veja se a sua noiva, a moça que é candidata a candidata, se você está de olho numa moça, conheça a casa dela. Conheça a casa dela, conheça os pais dela, conheça o envolvimento dela na família. Verso 25 diz assim: e acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. É porque o Eliezer perguntou a ela: você é filha de quem? Ela disse: eu sou filha de Fanuel, né? De Betuel, sou filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó. Quer dizer, agora, tem lugar para a gente passar um dia ali na sua casa? Ela disse: tem pastagem, tem comida, e tem lugar para dormir, e tem lugar para os camelos. Ela diz isso. E isso, meus irmãos, desde a primeira vez que eu li esse texto, me impressionou. Porque naquela época, as mulheres, elas, se hoje as mulheres ainda estão em desvantagem, naquela época, muito mais. Mas essas mulheres, Sara, Rebeca e Raquel, são mulheres à frente do seu tempo, muito acima, muito além. E Rebeca especialmente, Rebeca, ela tem voz ativa na sua família. Tem voz ativa na sua família. Ela tem credibilidade. Ela pode dizer assim aos visitantes: pode ir que lá tem hospedagem para vocês. Lá tem pastagem. Lá tem lugar lá tem lugar para os camelos, para os carros. Os camelos eram limousine daquela época, né? Abraão era um dos homens mais ricos daquele lugar, se não o mais rico. Então, ele ter 10 camelos é como se tivesse 10 carrões. Então, isso fora os que ficaram lá. Esse aí é para fazer essa viagem. Então, Abraão tinha uma frota. Tinha muitos camelos e tanta coisa assim. Era como um Jó. Rico, poderoso e simples e humilde. Então, Rebeca, tem essa comunhão familiar. Comunhão familiar. Meus irmãos, as igrejas, ou a igreja, ela é composta de famílias em comunhão, de famílias em celebração da humildade, da disciplina, da correção, do amor, da afetividade. Tem gente que diz assim: a minha casa é um inferno. Você sabe, por incrível que pareça, mas aumentou o número de divórcios entre os crentes nessa pandemia. Muitos estávamos pensando que vindo para casa, ficar em casa com a esposa, com os filhos, melhoraria o relacionamento com Deus, com a família. Mas muitos estão se divorciando, não se suportam. E não é o caso de Rebeca. Rebeca diz: olha, lá em casa tem comida, tem lugar para ficar, para dormir, para se hospedar, quanto tempo quiser. E quando eles chegam lá na casa, o irmão de Rebeca diz assim: olha, vocês precisam ficar aqui 10 dias, que é para ver se a menina vai confiar em vocês e vai aceitar ir. Então, ali há hospedagem, ali há boa hospitalidade. E sabe qual é a diferença? A diferença entre Rebeca, Sara e Raquel e as mulheres hetéias é que as mulheres hetéias, elas não eram hospitaleiras, não eram disponíveis assim, dispostas, não, provavelmente não eram
mulheres recatadas, provavelmente não eram mulheres submissas, provavelmente não eram mulheres com a disposição para o trabalho. Provavelmente. É por isso que Abraão diz: olha, vai buscar lá onde eu arranjei Sara, porque tem outras lá. Porque a família também era isso, era hospitaleira. A família abria a casa, fazia muito pãozinho de queijo, né? Beiju. Lá em casa a gente faz a tapioca de Abraão. É uma tapioca sem peneirar, mas eu desconfio que lá na casa de Abraão já tinha peneira, porque Abraão era uma pessoa muito evoluída para a sua época. Mas, irmãos, vê-se hoje o povo hebreu, o povo judeu, um dos povos mais tecnológicos de todo o mundo. Então, a comunhão familiar, invistam nisso. Quando você for se casar, procurar uma moça, procurar um rapaz, veja como é que ele é em casa. Agora, também não pode ser esse muito apegado à casa, não, se for um homem. Porque precisa sair, precisa trabalhar, precisa viver. Senão você vai dizer: olha, esse camarada só vive dentro de casa. Aí não é muito bom essa comunhão tão grande assim, não, né? É melhor você perceber tudo isso antes de casar-se. Depois que casa, aí vai ter que viver. Aí serão 50 anos com aquela coisa lá, e você vai ter que viver, porque você casou. É proibido se divorciar. Crente não se divorcia. Crente vive e ora até que melhore. Mas, meus irmãos, vamos seguir. Aí vamos para o 58, versículo 58. É muito importante esse versículo. Verso 58 diz assim: chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Sim. Essa é a hora do sim. Isaac estava a 800 quilômetros de distância, 1 mês de viagem. Mas ela disse o sim lá. Quero sim. Depois que ela disse isso, fechou o acordo, fechou o contrato. Esse é o sim que vai durar a vida toda, o resto da vida, 100 anos. 100 anos. Os casamentos ali duravam 100 anos. E Abraão viveu com Sara mais de 100 anos. Então ela disse sim. E aí a gente vai para uma palavrinha, uma característica que é da igreja, que é o livre-arbítrio. Nós dizemos sim. Nós dissemos sim. Quando o noivo eterno chegou e revelou-se para nós, quando Jesus Cristo, na sua glória maravilhosa, se revelou para nós, a única coisa que nós podemos dizer foi sim. Sim. Tinha outra coisa a dizer? A graça, meus irmãos, é irresistível. Irresistível. E a menina tinha recebido um dote grandioso. Se ela ficasse ali com aquele dote, ela já seria rica. Mas o seu noivo é milhares de vezes mais rico do que aquele dote que ele deu a ela e a família. Tinha como resistir? Tinha como resistir? Tem como resistir a vida eterna, a salvação, o dom de Deus, a chamada de Deus, o convite de Deus? Tem como resistir? Mas tem gente que resiste. Tem gente que resiste. Eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Minha esposa resistiu quase 10 anos para casar comigo. Quase 10.
Foi difícil, mas eu não sou do tipo que aceita um não, logo assim de cara. Fiquei tenguenando, até que consegui. Mas o Senhor fez isso conosco, irmãos. O Senhor foi tentando, e nos convenceu, Nós aceitamos porque Ele nos escolheu, porque Ele nos convenceu com seu Espírito Santo, porque Ele nos amou. Mas já imaginaram se nós tivéssemos rejeitado o convite? Se nós tivéssemos dito não, como seria? Como seria? A última característica da noiva que nós devemos observar é uma característica que muitas vezes a gente não gosta, mas é importante. A esterilidade. Esterilidade é uma característica das mais importantes, se não a mais importante. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, e elas só tiveram filhos porque Deus lhes deu filhos. Jesus disse: eu vos escolhi, não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vocês, e vos designei para que vades e deis fruto, e tenham filhos. E a designação de frutificar é de Deus. Vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, a esterilidade é algo que é inerente ao ser humano, ao homem natural, que passa a ser espiritual, passa a dar fruto quando o Senhor entra em sua vida. Até aquele momento, na estrada de Damasco, Saulo era estéril. E olha que Saulo era muito proativo, ele fazia as coisas da lei de Moisés, mas ele não dava fruto para Deus, ele perseguia a igreja, era estéril. Pedro era um excelente pescador, Simão era um excelente pescador, mas não pescava homens. Passou a pescar homens quando Jesus disse: olha, venham após mim e eu vos tornarei, vos farei pescadores de homens. Depois que negou Jesus, quando Jesus o restaurou: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ele passou a pastorear, passou a dar frutos quando Jesus entrou em sua vida. Então, Rebeca, tivesse casado com qualquer outro, teria continuado sem dar frutos para Deus. Raquel, Sara, qualquer um de nós, só damos frutos para Deus depois que Deus vem morar em nós. Depois que Deus vem morar em nós. E, meus irmãos, essa esterilidade é importante, esse reconhecimento de que em mim eu não tenho nada, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Ele não tem salvação, não tem vida eterna, não tem fruto, não tem fruto. Terminar com Hebreus, capítulo 2,
Hebreus capítulo 2 e verso 3. Hebreus 2, verso 3. Se pois, verso 3, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? Se negligenciarmos. As virgens loucas da parábola que Jesus contou, negligenciaram e não escaparam, não entraram para as bodas, ficaram sem o noivo eterno, porque não foram prudentes, previdentes. E no capítulo 19 de Apocalipse, a palavra de Deus nos diz, no verso 7, alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. É porque eu disse no começo que Deus está edificando a sua igreja, mas nós também temos que fazer a nossa parte, não é isso? A moça vai para uma sala, para um lugar reservado, e o noivo não pode vê-la. Há toda uma discrição, ela é discreta, não pode vê-la antes do casamento, e ela vai se preparar, vai ser preparada pelas mulheres que podem fazer isso, que sabem fazer isso, depois ela é trazida para o encontro com o noivo. Então aqui, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A roupa da noiva, as vestes da noiva também fazem parte do dote, do dote do noivo eterno, que é riquíssimo, infinitamente mais rico do que qualquer um possa imaginar. Então, ele providenciou tudo, inclusive o vestido de linho finíssimo, que são as obras que Deus preparou para nós, as obras dos santos que foram purificadas, o fruto do Espírito, que só temos porque fomos visitados, e o Senhor veio morar em nós, e aí temos o fruto dele, fruto do Espírito que está em nós. Então a trajetória de Rebeca com Isaac, nós vamos falar um pouco mais sobre isso na quarta-feira, quando falaremos do homem que está preparado para o casamento. O homem preparado para o casamento. Hoje é a mulher preparada para o casamento. E quarta-feira o homem preparado para o casamento. Pretendemos com isso edificar a igreja na palavra de Deus. Deus nos abençoe, que Deus faça de você uma pessoa acessível, que abra o seu coração, que a sua família seja santificada na presença do Senhor, que você também faça a sua parte em casa e com a pessoa que você ama, seja renovado o brilho, a alegria da salvação, o brilho do Evangelho em seu lar. Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar uma música? Nós vamos cantar o hino 37 do cantor cristão, Amor Glorioso. Vamos cantar a primeira, a segunda e a quarta estrofe. Não cantaremos a terceira nem a quinta, tá certo? Primeira, segunda e quarta. Buscou-me com
céu cantaram de alegria, os anjos sim em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu. Enxoegou, me aceite, e agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor grandioso, preço tão glorioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus sejam derramados sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Amanhã de 6 horas estaremos juntos na sala de oração. Tenham todos uma semana de paz na presença do Senhor Jesus. Amém.